vamos ver o que tem caído na sua prova do CEA. E essa aqui é uma questãozinha que eu nunca tinha ouvido falar em cair, mas caiu, então a gente vai tratar ela, que é o seguinte. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre a tributação para pessoa física, tá? Então vem um detalhe importante, está tratando de pessoa física. Ele citou, respectivamente, exemplos de renda tributável ou compensável, né? Renda isenta e renda com tributação exclusiva na fonte, tá? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco, como a gente sempre faz, para tentar te ajudar com isso aqui, que é o seguinte, tá? A gente tem, né, os nossos recebimentos, eles são tributados, né? E aí eu tenho o que chama de tributação compensável. O que é a tributação compensável? Que você pode compensar. Por exemplo, o que eu recebo de salário, quem é CLT, entra lá com uma tributação na fonte, né? Por exemplo, 27,5%, né? Dependendo do seu salário. Aí você faz a declaração anual de ajuste e na declaração anual de ajuste você pode compensar essa tributação. Porque eventualmente você faz a sua declaração anual, você fala assim, olha, governo, eu paguei 27,5 aqui, mas eu tenho algumas deduções que eu deveria ter e tal, então você tem que me compensar. Então você tem o que se chama de restituição do imposto, por exemplo, ou eventualmente você pagar a mais, né? Por exemplo, uma outra renda que tem aqui, que é uma renda compensável, uma tributação, né, que acontece, que é, por exemplo, o rendimento de aluguel. Se eu tenho um apartamento e alugo esse rendimento de aluguel, ele é um rendimento compensável, ele é tributado igual como se fosse um salário, né? Rendimento de aluguel é assim, você tem que colocar na sua declaração anual de ajuste, tá? Já, por exemplo, se eu compro um CDB, né, lá do banco BTG, por exemplo, quando eu peço o resgate, um pedaço disso tem que pagar imposto de renda, vamos supor 15%, se eu fiquei mais de 2 anos, né? 15% de imposto de renda, ele já é 100% exclusivo na fonte. Ele só tem a tributação na fonte. Eu não preciso fazer a declaração, na minha declaração não preciso pagar mais. Porque o governo pega e fala assim, o Banco BTG, você é o responsável por reter já esse imposto de renda. De novo, eu estou falando 15%, né, no exemplo de ser mais de 2 anos, tá? Então o Banco BTG já retém 100% na fonte. Tributação que chama de tributação exclusiva na fonte. Somente na fonte. Tributa na fonte, não precisa fazer nada na declaração anual de ajuste. Só informar que já foi pago. Não tem nenhuma compensação. Que é 100% na fonte, tá? Então, é isso que a prova quer saber, perguntar para você. Ele perguntou o seguinte, tá? Primeiro, um exemplo de renda tributável ou compensável. Segundo, um exemplo de renda isenta. E terceiro, um exemplo de renda com tributação exclusiva na fonte, ou seja, 100% na fonte. E o que eu tenho isso de forma na ordem, né, que ele fala respectivamente, é justamente a alternativa A. Ó, rendimento de aluguel é rendimento tributável ou compensável, como queiram, né? Eu recebo aluguel, tenho que fazer na minha declaração anual de ajuste. Rendimento de debênture incentivada, debênture incentivada é aquelas para infraestrutura. Então, fundo de investimento imobiliário, por exemplo, poderia ser um exemplo aqui. Debênture incentivada poderia ser um exemplo aqui. LCI poderia ser um exemplo aqui, lembrando que é a pessoa física, tá? Então, tem isenção aqui. E 3, rendimento de CDB, que é exclusivo na fonte. Por quê? Porque o próprio banco, né, quando vai pagar os rendimentos, ele já retém o imposto de renda devido, tá bom? Vamos ver as outras porque estão erradas. A B, rendimento de aluguel está certo na ordem. Rendimento de ações não é isento. E rendimento de LCI para a pessoa física é isento. Tá bom? Também é outro exemplo de isenção. C, rendimento de previdência. Até pode ser na compensável, né? Lembra que você tem 2 formas de escolher a tributação na previdência, né? A tabela regressiva ela é exclusiva na fonte e a tabela compensável você vai ter compensação. Rendimento de debênture incentivada vai ser isento, rendimento de CDB é exclusivo na fonte. Mas por que a C não está certa? Porque a previdência, se você escolheu a tabela regressiva, ela é exclusiva na fonte, né? Não tem a compensação. Aqui que está o erro, né? Não está claro qual tabela você escolheu. E a D, a rendimento de LCI já não é isento, então já cortaria fora. Portanto, a de amor é a resposta para você. Aluguel é o rendimento tributável ou compensável, como queira, você compensa na declaração anual.
Debênture incentivada é isento para pessoa física e CDB é exclusivo na fonte. Não precisa declarar, não precisa ter uma compensação na declaração anual de ajuste. A de amor para você. Bora! Bora! Número 2. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre o processo de planejamento financeiro de um determinado cliente. Ele explica então que o processo ocorre em etapas conforme abaixo. O que é o processo de planejamento financeiro? É o processo de fazer uma consultoria. Isso aqui é tema de prova também de CFP, tá? Que aparece, tá? Então, o planejamento financeiro, ele ocorre em etapas, né? E, de novo, eu tenho como ensinar isso com macete ou de forma lógica. Mas vamos pelo macete, depois eu vou te ensinar de forma lógica, tá? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Etapas do processo de planejamento financeiro, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Com 10 cervejas que são amargas, pega uma intensidade maior. Então esse é o macete. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. O que é esse macete? De novo vou explicar, depois eu explico na lógica, tá? Primeiro é definir relacionamento, como que será o seu relacionamento com o seu cliente nesse processo de planejamento financeiro, nesse processo de consultoria. Primeiro define o relacionamento. Olha, eu vou atuar na área de seguro ou não, vou atuar na área de investimentos ou não, você vai me pagar um valor fixo ou você vai pagar um percentual do patrimônio. Depois eu vou coletar os dados, porque eu preciso pegar os seus dados para entender, né? Quem é você, entender o seu momento, entender o seu perfil, entender quanto você tem de dinheiro, patrimônio guardado, por exemplo. Ao coletar esses dados, eu tenho que analisar os dados, ou seja, eu tenho que ir para casa pensar sobre esses dados, ok? Analisei os dados, eu vou desenvolver alternativas, desenvolver recomendações, né? Olha, você deveria comprar essa ação, deveria comprar esse ativo. Depois eu vou implementar, porque não adianta desenvolver sem implementar essas recomendações. E depois vou as monitorar. Isso aqui é igual a ir no médico. Deixa eu pintar aqui para deixar claro para você o que é isso aqui. Que é o seguinte, ó. Então, 10 cervejas amargas dão intensidade maior, tá? De novo, entende a lógica como se fosse no médico, tá? Você vai no médico, define o relacionamento. Você vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Define o relacionamento. É pelo plano de saúde ou não? É particular. Beleza. Pelo plano de saúde. Ele vai coletar o seu sangue, coletar os dados. Esses dados serão analisados. Análise do sangue. Depois o médico vai olhar e falar assim, olha, para esse seu caso aqui, você tem que parar de comer gordura, você tem que fazer atividade física. Depois você vai, então, desenvolver recomendação. Depois eu vou implementar, você vai fazer efetivamente. E depois de 6 meses você volta no médico. É igual. Então, defina um relacionamento, colete seus dados, analisa esses dados, desenvolvo alternativas, as implemento e depois as monitoro. Simples assim, tá? Então, essas são as etapas do processo de planejamento financeiro, que é o processo pelo qual o seu cliente vai ser atendido na forma de consultoria. Então, a prova pediu essas etapas, é só você colocar em ordem, né? Então, o que é o primeiro? É o 5, defino o relacionamento, depois eu coleto os dados, depois analiso esses dados, depois desenvolvo recomendações, as implemento e as monitoro. Olha como é fácil. Eu e você, vou te atender como consultor. Primeiro tem que definir o relacionamento. Vou te cobrar taxa de performance ou não, vou te cobrar um percentual do patrimônio ou não. Beleza. Para eu desenvolver alguma coisa, eu tenho que coletar os seus dados. Coleto os dados. Vejo o seu perfil de investidor. Vejo quanto você tem de dinheiro. Em qual banco você está seu dinheiro. Qual ativo você tem. Vou para cá, coletei. Vou para casa e analiso esses dados. Depois de analisar, vou desenvolver algumas alternativas. Depois nós implementamos e monitoramos. Simples assim. Tá? Então são 6 etapas aí do planejamento financeiro, desse processo de planejamento financeiro. O estagiário foi nomeado, como diretor da empresa Shark Calçados S.A., que trabalha com exportação de tênis. Ele possui uma dívida em dólar, pois compra matéria-prima do exterior. Nesse caso, ele optou por fazer um contrato de swap para se proteger. Sendo assim, ele deveria fazer o contrato com o quê? Bom, deixa eu pegar aqui uma folha em branco e explicar para você no detalhe, né? O que é um contrato de swap? Swap, você lembra de outra coisa com SW, né? Que é swing. E o que a gente faz no swing? A gente troca, né? Troca. Swap é troca. Eu dou alguma coisa que eu não quero e pego uma coisa que eu quero. E assim como no swing,
tem um cara que é ativo e um cara que é passivo. Swap é a mesma coisa. No contrato de swap, ok? Eu tenho ponta ativa e ponta passiva. Ó, ativa é a ponta que eu estou agora. Passivo é o que eu estou dando. Ó, o passivo dá. Então, ativo é o que eu estou agora, é o que eu estou recebendo. Passivo é o que eu dou. O passivo dá. Simples assim, já que a gente está falando de swing. Então, passivo eu entrego. Ativo eu estou agora. E se ele tem uma dívida em dólar, ok? O grande risco dele é dólar subir muito. Porque se minha dívida é 100 mil dólares, vamos supor que hoje essa dívida seja 500 mil reais. O que é o meu problema? O meu problema é o dólar disparar. Vamos supor que aqui, nesse exemplo, estou usando que o dólar esteja 5 reais, né? E minha dívida disparar, e essa minha dívida, continua sendo de 100 mil dólares, ir para 800 mil dólares. 800 mil reais. Porque o dólar foi para 8. Então, sempre que eu tenho medo de algo, eu tenho que me juntar a esse algo. Se eu não posso lutar contra o inimigo, me junto a ele. Então, nesse swap, eu tenho que ficar ativo em dólar. Porque se o dólar subir muito, eu subo junto, porque eu estou comprado em dólar, ativo em dólar. Eu quero ter dólar. É como se eu estivesse comprando dólar. Então, se o dólar for para 8 reais, eu vou para 8 reais junto. E o que eu tô passivo? O que eu dou? Que eu tenho que dar alguma coisa, que é uma troca. No swing você tem que levar alguém. O que eu dou? Qualquer coisa que não seja dólar. Então, por exemplo, eu posso dar taxa de juros, eu posso dar CDI. Porque daí eu tô dando algo que eu tenho controle. Eu sei que o CDI vai ser 11%, 10,7%. E o dólar eu não sei quanto que é. Ah, mas alguém me deu dólar. Porque alguém ficou passivo em dólar. Essa é a ideia. Ok? Então, o que ele vai ficar? Vai ficar ativo em dólar. Sempre que eu tenho medo de algo e ele tem uma dívida em dólar, eu tenho que me proteger de algo, tenho que comprar esse algo. Então, compro o dólar, como se comprasse dólar, ativo em dólar, ativo, ó, ligado em dólar. Se o dólar subir, subo junto. E entrego o CDI. Ah, não me importa de pagar 10 ao ano. Tu entendeu? Essa é a ideia. A B é o contrário. E a C, ele tá indo e vindo, né? Dando e recebendo dólar. E a mesma coisa no D. Não faz sentido. Tá bom? Então, A de amor é a resposta. Próxima, questão 5. Olha só. O estagiário está analisando 2 gráficos de opções conforme abaixo. Bom, gráfico de opções eventualmente cai na sua prova. Mas aqui ele pediu diferente. Ele pediu para você ver o gráfico e analisar o que cada um estava projetando de cenário. E aí, como você bem sabe, sempre que é gráfico de opções, você tem que olhar para a parte, já expliquei isso em aula, né? A parte pequenininha, segmento de reta pequeno, né? Se começa embaixo, ou seja, nessa região aqui, que os dois começam embaixo, o que importa é a reta pequenininha. Ele começa no prejuízo, né? Que aqui é 0, então aqui é prejuízo. Começa aqui embaixo, começa no prejuízo. Quem começa no prejuízo? Quem começa pagando. Então, quem começa pagando é o titular. Então, ambos são gráficos de titulares. Titular, titular. Esse cara aqui começa no prejuízo e ele vem para a zona de lucro quanto mais vai subindo o preço. Que aqui é preço subindo. Né? Aqui é 0, aí o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele começa a ter lucro quanto mais sobe o preço. E esse cara aqui é 0. Ele começa no prejuízo e ele começa a ter lucro quando o preço vem caindo. Né? Essa aqui é o eixo, né, do preço. Então, olha só. Simples assim. Ambos começam no prejuízo, porque ambos são titular. Esse aqui tem lucro quando o preço sobe. Né? O preço está em 0, vai para cá subindo. E esse aqui tem lucro quando o preço cai. Ó, tá vindo para a esquerda, tá caindo o preço. Aí sim ele tem lucro. Ok? Então, de novo, ambos começam no prejuízo. O cara A tem lucro com a alta do preço, porque aqui tá 0, e aqui tá, sei lá, 200 reais, e aqui tá 200 reais, e aqui tá 0. E esse aqui tem o B tem lucro com a queda do preço. Então, vamos lá, de baixo para cima.
Você deveria optar pela estratégia B, que é essa aqui. Você acha que o mercado vai subir? Não. Aqui estou tendo lucro. Quando o mercado cai, ó, vem para cá, tá indo para a esquerda o preço. Tá fora. B, se o mercado acha que o mercado vai ficar estável, não faz sentido também, né? Que estabilidade não me traz lucro. Porque se ficar estável, ó, o preço ficar aqui, ó, eu estou no prejuízo. Ok? A, se acredita que o mercado vai subir, ou A, se acredita que o mercado vai cair. E o A, ele tem lucro, ó, laranja aqui, ó, começa no prejuízo e depois ele tem no lucro. Quando é que ele começa no lucro? Quando o preço sai do 0 e vem, sei lá, no 10, vem no 30. Aí tem lucro. Então, eu deveria optar pelo A se eu acho que o mercado vai subir. Porque esse cara aqui é titular de uma call. Esse cara aqui é titular de uma put. Titular de uma put aposta na queda. Titular de call aposta na alta. Tá bom? Então, letra B de Brasil é a resposta para você. 6. O estagiário foi nomeado como novo presidente do Banco Central e encontra um cenário de desemprego muito alto. Ou seja, ele precisa fomentar, estimular a economia. Quais são as medidas de política monetária que ele poderia realizar para combater esse problema? Ele precisa fazer uma política expansionista para expandir o consumo, para fomentar o consumo. Então, vamos lá. Se eu reduzo a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato? Fica. As pessoas consomem mais? Sim. Terá mais emprego? Sim. Se eu reduzo o imposto, as pessoas consomem mais? Sim. Gera mais emprego? Sim. Mas é a política fiscal, não é política monetária. Quando eu mexo em imposto, é política fiscal. E eu quero política monetária. Aumentar o líquido compulsório. Se eu aumento o líquido compulsório, que é quantos bancos tem que deixar no Banco Central, eu reduzo o dinheiro em circulação. Então dou uma freada na economia. Uma política contracionista. Portanto, apenas a 1. Aqui tá A, né? Ai, Lucas, não. É letra C de casa para você, tá bom? Bora para 7? Bora. Como medida de risco de uma carteira de renda fixa, a duration modificada permite que se estime o quê? Bom, deixa eu pegar aqui uma folha em branco para explicar para vocês o seguinte, tá? Olha só, o que é duration? Duration é duração, prazo, duração, quanto dura um título. Então a duration me diz, por exemplo, olha, eu apliquei nesse título hoje, tá? E esse título daqui a alguns anos vai me retornar o meu dinheiro mais alguns juros, né? Vamos supor que seja um título sem cupom, sem pagamento de juros semestrais, né? E esse título aqui dura 1 ano, ok? Então, qual que é a duration desse título? Qual que é a duração? Qual que é o prazo médio? Quando que eu vejo meu dinheiro? A duration é igual a 1. Porque a duration me diz quanto tempo eu recupero o meu dinheiro. Então, nesse caso, quando um título não tem cupom, a duration vai ser o prazo do título, né? Tempo que eu levo para recuperar o meu dinheiro, é o payback, né? Então, duration é igual a 1 nesse caso, porque o título dura 1 ano, em 1 ano eu recebo meu dinheiro mais juros, sem cupom. Títulos tem cupom, até a duration é um pouquinho menor, tá? Mas para facilitar aqui. Beleza. E o que é essa tal? Então, duration é o tempo médio do título. O que é essa tal de duration modificada que inventaram? Duration modificada. A duration modificada, ela não é o número 1, ela é um percentual. O que é isso, Lucas? Ó, duration modificada. Olha o macete aqui. Ou seja, a duration modificada me diz o quanto um título modifica. Como assim, Lucas? Calma. A duration modificada, como eu falei, é um percentual que vai me dizer o quanto o meu título oscila numa eventual troca de taxa de juros. Então, quando mexe a Selic, a duration modificada, se me disser assim, olha, a tua duration modificada, Lucas, a duration é o prazo do título, beleza. A duration modificada é 3%. Ou seja, a cada um ponto de troca na taxa de juros, troca 3 o meu título. Ou seja, vem me dizer o quanto o meu título modifica. Quanto mais alta essa duration modificada, mais sensível é meu título. Então a duration é o prazo, duração. E a duration modificada é quanto o meu título modifica, quanto o meu título oscila numa eventual troca de taxa de juros. Tá bom? Então
Então vamos lá ver como é que a prova pediu. É o prazo. Então, duration modificada é o quê? O prazo que o valor investido em título será recuperado. Essa é a duration tradicional. A perda máxima de uma carteira. Essa é o VAR, né? Ou eventualmente numa situação atípica, o stress test, como queiram. O prazo máximo que a carteira pode ou não oscilar. Não. Então sobra a letra D de dado, né? A variação percentual no valor da carteira, ou seja, quanto modifica em relação à variação na taxa de juros. Letra D de dado é a resposta para você. Beleza? Bora! 8ª e última questão. O estagiário foi contratado como especialista para elaborar um planejamento financeiro da família Silva, conforme o processo da Associação Brasileira de Planejadores de Planejamento Financeiro, que é a Planejar, né? Que faz a prova do CFP, fala de planejamento financeiro. Que é uma consultoria. Na fase de coleta, você está coletando os dados. Lembra? Primeira etapa, definir relacionamento. Como que será esse meu trabalho? Segunda etapa, coletar os dados. Para fazer qualquer consultoria, eu preciso coletar os seus dados. Um processo de planejamento financeiro é uma consultoria. Para fazer consultoria, eu preciso pegar os seus dados. Nessa etapa de coleta, eu vou identificar o perfil e o objetivo de investimento da família. Sim, identifico o perfil, quem são vocês, o que vocês buscam. Vou identificar riscos que têm que ser segurados e eventuais problemas de saúde? Sim, porque isso pode afetar no planejamento financeiro. Se tem o chefe ou a chefe da família está muito mal, uma idade mais avançada, com uma doença crônica, eu preciso prever já, antecipando, um planejamento sucessório, por exemplo, para transferir os seus bens. Identificar fragilidades que possam dificultar a implementação da estratégia? Sim, tudo isso está na coleta. Na coleta estou identificando quem é o meu cliente, identificando quais são as suas características. Portanto, 1, 2 e 3. Isso aqui nunca tinha caído no CEA, tá? Mas, de novo, é simples. Na coleta, eu estou coletando seus dados para ver quem é você, identificando os riscos, identificando fragilidades. D de dado a resposta para você. Beleza? Já com uma questão de cálculo, né? Cálculo que, em geral, é sempre uma dúvida muito grande, exceto para quem estuda comigo, né? Porque eu ensino o básico, já tirei pessoas que sabiam nada de cálculo. Meu curso ensino do básico, aliás, o meu curso tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, para ter acesso a você tirar suas dúvidas diretamente comigo. Mas então o cálculo é zero e serve para quem estuda comigo, mas vamos explicar agora no jeitinho. Olha só, questão da semana passada então. O estagiário fez uma aplicação de 200 mil reais no período de 10/6 a 10/10 de 2024, no fundo Shark DI, no fundo Shark renda fixa referencial DI. O fundo tem rentabilidades conforme abaixo, né? Então ele bota assim 3 rentabilidades de alguns dos períodos, né? Ele dividiu em 3 períodos. Claro que você tem oscilações de rentabilidades, é normal. E aqui embaixo as rentabilidades de cada período, né? Quando eu tenho sim AP, né, é ao período, você não precisa fazer uma taxa equivalente, né? Por exemplo, quando você tem taxa de 10% ao ano, você não ficou um ano, você tem que fazer uma equivalência para ver qual período você ficou. Nesse caso, ao período não precisa, porque ele está dando justamente a rentabilidade neste determinado período aqui, ok? Então já é uma facilitação aí que a prova trouxe para você. Vamos calcular então qual que foi e o que ele está pedindo aqui é justamente o resgate líquido, né? Ou seja, após o imposto de renda. Deixa eu pegar minha HP e trazer para cá. Ela surge aqui, né? Deixa eu ver se vai dar para aparecer. Dá. Então vamos lá, né? Zeradinha HP aqui, 200 mil, bem simples, né? 200 mil, Enter, 1,4% mais, né? Ou seja, adicionando 1,4%, né? Que é essa teclinha aqui, percentual, ok? Chega a 202.800, que foi o valor que ficou depois do primeiro período, ok? 2,5, deu Enter, 2,5% mais, segundo valor, e aí Enter de novo, 0,7% mais. Tá ali, 209.325. Porém, vamos por partes aqui, é esse meu resgate, Lucas? Seria a letra B? Não é. Por quê, né? Porque esse é o valor bruto, né? Sobre o valor bruto, eu tenho que tirar imposto de renda. Porque a questão pediu, conforme já tinha indicado aqui, né? O valor líquido desse meu resgate. Então, se eu trouxer para cá, o que eu tenho que entender, né? Tem que entender que o imposto de renda, nesse caso, é mais de 30 dias, então só incide imposto de renda, não vai ter o IOF, né? O imposto de renda, nesse caso, não, mas em todas as aplicações, exceto PGBL, lá na Previdência, ele incide sobre o lucro, né? Ou seja, sobre quanto mais rico eu fiquei. Então, nesse caso aqui, eu tenho que incidir imposto de renda sobre os 9.325, né? Então, eu vou pegar aqui HP,
Vou tirar 200 mil da aplicação, né? Tá aqui. Esse é meu lucro. Sobre esse meu lucro, eu tenho que pagar o imposto de renda. Imposto de renda aqui, como é daqui do mês 6 ao mês 10, ou seja, mais ou menos 4 meses ali, né? Eu estou ainda na primeira faixa do imposto de renda, que é de 22,5%, né? Lembrando, até 6 meses 22,5%, depois 20%, 17,5% e 15%. Então é só pegar esse valor aqui, 22,5% menos, tá aqui, 7.226, né? Se eu botar de novo o meu aporte, né, 200 mil, 207.226, portanto, letra A de amor é a resposta para você. Você pode se confundir aqui, como ele quer o resgate total e não o lucro, né? O lucro foi 7.226. O resgate total é o valor que eu coloquei mais o meu lucro líquido, ou seja, depois de pagar o imposto de renda. Beleza? Número 1, A de amor para você. 2. O estagiário, outra questão de cálculo aqui, está realizando um investimento na empresa Shark Transportes Aéreos S.A., uma empresa de aviação, utilizando os dados abaixo, o modelo CAPM, qual o retorno esperado desse ativo, né? O CAPM é um modelo que vai me dar justamente o retorno esperado de um determinado ativo, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui o CAPM, né? O CAPM é o seguinte, o retorno esperado de um ativo, o que ele vai ser? Vai ser o risk-free, em geral a Selic, né? Mais o beta, que multiplica retorno do mercado menos o risk-free. Essa parte aqui, tá? Deixa eu pintar bem direitinho para você aqui. Essa parte, né, final aqui, essa parte, ela é o que a gente chama de prêmio de risco, né? Prêmio de risco. Como assim prêmio de risco, Lucas? Olha só, prêmio de risco por quê? Porque é quanto o RM, retorno do mercado, quanto o Ibovespa, por exemplo. Então, se o Ibovespa rendeu 17, que eu acho que é o número que está lá, e a Selic, né, o risk-free é 10, eu tenho aqui, portanto, né, 17 do Ibovespa menos 10 da Selic, eu tenho 7 de prêmio de risco. Então, essa equação aqui chama prêmio de risco. Prêmio por eu correr o risco. Eu ganho 7 de prêmio, 7 de vantagem por eu correr o risco do Ibovespa. Que tem que ser, a priori, né, a princípio, acima do Ibovespa, lógico, desculpa, acima do risk-free, que é a Selic, senão deveria ir para a Selic, tá? Então, o CAPM é justamente esse modelo aqui, né? Ops, agora sim, tá? Vamos lá, né? Então, o retorno esperado é quem? É o risk-free, né? Ativo livre de risco do país, né? Ou do mundo, como queiram, né? Nesse caso do país, mais o beta do ativo, que multiplica o prêmio de risco, que eu já te expliquei ali o que é, né? O quanto eu rendo acima do risk-free. Então, meu retorno esperado vai ser quanto? O risk-free, que é 10, ok? Deixa eu ajeitar aqui, meu zero não ficou bonito. Que é 10, mais o beta, né? Que é 1,7, que vai multiplicar 7. Por que 7? Porque é o retorno do mercado, que é o Ibovespa, menos o retorno do risk-free, ou seja, o prêmio de risco. Prêmio por eu correr o risco, né? Simples assim. Deixa eu pegar aqui a HP então, trazer para cá. Deixa eu dar uma zeradinha nela aqui. Bem simples, né, galera? 1,7 Enter, 7 vezes, né? 11,9, mais os 10 do risk-free, ou seja, 21,9. Letra B de Brasil é a resposta para você. O que você pode se complicar eventualmente aqui nessa questão é se a questão trouxer, ao invés, né, de dados de risk-free mais retorno no mercado, trouxer prêmio de risco. Se trouxer prêmio de risco, eu não preciso diminuir o 17 do 10, né, que já está dando prêmio de risco. Por isso que eu entrego os dois conceitos para você. Letra B de Brasil é a resposta para você. Bora? Bora! Deixa eu ajeitar aqui minha canetinha e vamos lá. O estagiário acabou de ser nomeado como presidente do Bacen, Banco Central. Ele está estudando uma medida para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Vou pegar outra cor aqui para ficar mais destacado, né? Reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia, para que as instituições financeiras se exponham menos ao risco de crédito. O que acontece, né? Se eu coloco menos dinheiro em circulação na economia, os bancos vão emprestar menos dinheiro. Explicando para você do jeitinho que eu sempre explico. Com os bancos emprestando menos dinheiro, logicamente, eles têm menos devedores, né? Porque se o banco empresta menos dinheiro, eu emprestava, sei lá, né? Deixa eu pegar aqui. Emprestava antes 3 cifrões rodando na economia. Agora eu tenho só um cifrão. Reduziu a quantidade de dinheiro em circulação.
os bancos naturalmente vão emprestar menos dinheiro. Se eu empresto menos dinheiro, eu tenho menos devedores. Portanto, tem menos chance de alguém me dar calote, reduzindo o risco de crédito. Então, o que ele falou? Se eu quero fazer uma política monetária, portanto, contracionista, né, que é contrair dinheiro em circulação, reduzir dinheiro em circulação, o que ele poderia fazer, né, justamente, cadê aqui, ó, para a medida, ele está uma medida para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então, o que eu deveria fazer como presidente do Banco Central? Ou A, reduzir os gastos públicos por meio de uma política fiscal contracionista. Essa política que ele vai fazer contracionista é contrair dinheiro em circulação. Mas é política fiscal? Não, é política monetária. Quem faz política fiscal? Quando o governo gasta mais ou gasta menos. Quando o governo aumenta imposto ou reduz imposto, isso é política fiscal. Quem faz isso não é o Banco Central. Quem faz isso é o chefe do executivo, é o executivo. Então, reduzir o produto de impostos industrializados para que venda mais carros. É uma política fiscal expansionista. Não tem nada a ver com o Banco Central. B, comprar títulos no Open Market. O que é o Open Market? O Open Market é o Banco Central comprando títulos lá na tesouraria do banco ou vendendo títulos para a tesouraria do banco. Títulos públicos, né? Isso é Open Market. No caso, você é banco e eu sou Banco Central. Eu sou Banco Central e você é banco, tá? Se eu vou aí na sua tesouraria e compro títulos, como está aqui descrito na B, compro títulos de você, você me dá títulos e eu te dou dinheiro. Então eu estou injetando dinheiro em você. Você vai ter mais dinheiro para emprestar. Tá fora. Aumentar o IPI. Eu acabei de te dar um exemplo aqui, né? Com carros. Aumentar ou reduzir o IPI é política fiscal. Aumentar o imposto de industrialização, IPI. Fora. E seria até... teria menos carros sendo vendidos, beleza, é contracionista, mas é política fiscal. Agora a D, que é a nossa resposta, né, que é aumentar o percentual do depósito do compulsório. Por quê? Os bancos, eles são obrigados a, quando você leva lá o seu dinheiro para um banco, eu sou banco, tá? Então deixa eu pegar aqui uma folha em branco, vou emprestar, vamos explicar do meu jeitinho aqui, né? Vamos lá, tá? Eu pego o Lucas, tá? E levo lá R$100 para um banco, tá? R$100 para um banco, tá aqui no banco, tá? Banco, deixa eu ajustar aqui que não tá muito claro aqui. Tô aqui no banco, beleza. O banco pega esse meu dinheiro e vai emprestar lá na outra ponta para alguém que tá deficitário, né? Só que o Banco Central, o Bacen aqui, pega e fala assim, olha, ô banco, você não pode, Bacen tá aqui, você não pode emprestar o 100 na outra ponta, né? Porque você não tem muito dinheiro em circulação. Então o depósito compulsório é o seguinte, a cada 100 que entra aqui no banco, 40 ele tem que deixar aqui no Bacen, tô inventando esse valor, e 60 você pode emprestar. Esse 40 é de forma compulsória, é obrigatório. Então o que ele tá querendo dizer? Se eu pego e digo assim, não é mais 40, agora é 80, fica somente 20 para emprestar aqui. Ou seja, se o Bacen aumenta o compulsório, fica menos dinheiro para emprestar aqui. Né? E ao contrário, logicamente, é verdadeiro, né? Se eu reduzo o compulsório, sobra mais dinheiro para os bancos emprestarem. Então, dedicada a resposta para você. 4. O estagiário é cotista do fundo Shark de renda fixa simples. Sobre esse fundo, analise as afirmações abaixo. O fundo de renda fixa simples, como o próprio nome diz, ele é um fundo de renda fixa. Porém, ele tem um processo de contratação mais simples. Primeiro, ele não precisa de termo de adesão. Você não precisa assinar aderindo ele. Segundo, você não precisa de análise de perfil do investidor atualizado. Por que isso? Né? Por que não tem termo de adesão e nem você precisa estar com a API atualizado? Porque é um fundo de baixíssimo risco. É um fundo que compra somente título público federal ou ativos do mesmo tipo de risco, né? Ou seja, com um risco quase perto do zero ou de zero. Para quê? Para que tenha a menor oscilação possível, para que tenha o menor risco possível. Além disso, para esse fundo de renda fixa simples, como eu quero o menor risco possível, eu busco também títulos com o menor prazo possível. Porque títulos mais longos têm mais risco, porque tem mais incerteza. Quanto maior o prazo, maior a incerteza. O que vai acontecer com você daqui a 2 anos? Daqui a 20 anos? Ah, eu não faço a mínima ideia. E amanhã?
Amanhã eu sei, vou acordar, vim pro meu trabalho. Porque longo prazo tem mais incerteza, então longo prazo é mais risco. Por isso que os fundos de renda fixa simples buscam títulos com o menor prazo possível, menor duration, menor duração. Quanto tempo vai durar? Duration, duração, prazo. Então vamos lá. O objetivo desse fundo é ter uma carteira com títulos de baixo risco de crédito e de mercado. Perfeito, títulos que oscilam pouco. Tem sua carteira formada majoritariamente por títulos públicos. Perfeito? Tem sua carteira formada por títulos de duration baixa. Duration pode aparecer assim também, ó. Duration é duração, duration é prazo. Ok? Bem simples. Portanto, letras 1, 2 e 3 estão corretas. Quem já acompanha meus pré-provas há mais tempo sabe. A letra D é sempre a queridinha dos meus gabaritos. Eu não consigo trocar isso, meu Deus do céu, mas vou melhorar, tá? 5. Questãozinha da semana passada também. Vou de verde agora, vai. Esse verde aqui fica muito assim, fica bonito, tá? O estagiário está uma conversa com um amigo sobre dívida pública. Ele faz algumas afirmações, tá? Então vamos lá. O governo, deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar aqui uma... Agora sim, tá? O governo, ele tem todos os anos suas arrecadação, e suas despesas, né? Então ele arrecada, por exemplo, 100, ok? E nos últimos anos, o governo brasileiro tem gastado mais do que arrecada. Então tem de despesas 120, receita de 100, despesas 120. Tem, portanto, um déficit, ou seja, devendo 20, né? Só que aqui são bilhões de reais, não é 20 reais, né? A gente, quando está devendo dinheiro, vai no banco e pede empréstimo. O governo federal faz a mesma coisa. Ele pega esse déficit de bilhões de reais e fatia em pequenos pedacinhos. E vende para investidores, para fundos de previdências ou até para nós, através do Tesouro Direto. Cada pedacinho disso aqui é um pedaço da dívida pública. Você está financiando a dívida pública, que existe há muitos anos já. Então essa dívida pública é tudo que o país deve, dividido em pedacinhos para eu comprar no Tesouro Direto, você ou os fundos comprarem, os fundos de pensão, etc. Tudo bem? Essa dívida pública, atualmente, ele emite LTN, que é pré-fixado, LFT, que é pós-fixado, NTNB, que paga juros mais inflação, NTNF, que é pré-fixado também. São os títulos disponíveis para você financiar a dívida pública, né? Os títulos públicos, os títulos que a gente estuda lá no tema de títulos públicos. Então, esses títulos aqui, LTN, LFT, as NTNs, né, B ou F, elas são a representação da dívida pública brasileira. Perceba que a gente tem dívida pública pré-fixado, dívida pública pós-fixado e dívida pública atrelada à inflação, que são as notas do Tesouro Nacional. Antigamente tinha até a dólar, né? Não se tem mais, né? Dito isso, essa mini explicação, a gente pode vir responder as nossas perguntas. Em um cenário de alta das taxas de juros, a dívida pública tem a tendência de também subir. E aí é lógico, porque eu tenho um estoque, né, de dívida pública, tenho o que eu já emiti. E alguma coisa que eu já emiti é pós-fixada, através da LFT. Portanto, sobe a remuneração dos títulos já emitidos também, o que é pós-fixado. Perfeito. Um país que tem uma dívida pública muito alta, alto endividamento, provavelmente terá que ter uma taxa de juros mais alta também. Lógico, porque quanto mais eu devo, mais arriscado eu sou. Se eu sou mais arriscado, os investidores pedem mais taxa de juros para investirem aqui. Por isso que é importante pagar a dívida pública. Dívida pública alta indica que o país está em período de crescimento. Não necessariamente, né? Porque muitas vezes, inclusive crescendo, eu arrecado mais para zerar a minha dívida. Zerar não, mas abater a minha dívida. Então não é uma certeza absoluta. Portanto, A de amor é a resposta para você. Eu vou até fazer um coração, porque é muito raro não dar D nas minhas respostas, né? Então tá aqui, um coração de amor para você. Vamos para 6. Bora! O estagiário está em dúvida sobre qual ativo ele deve optar para a sua carteira. Ele deseja o ativo que apresentar a melhor relação entre risco e retorno. Utilizando o índice Sharpe, ele deveria aplicar em qual ativo? O índice Sharpe, eu costumo dizer que é o índice de consumo de gasolina de um carro, né? De eficiência de um carro.
você tem 100 km para fazer até a praia, você quer fazer com o menor consumo possível, logicamente. É a mesma coisa. O índice Sharp é uma relação de risco-retorno, ou seja, quanto que eu tenho de retorno para quanto eu tenho de risco. Ou seja, quanto que eu dou de rentabilidade frente ao risco. Risco é desvio padrão. A medida de risco é desvio padrão para o índice Sharp. Lembra? Sharp utiliza desvio padrão. E índice Trainor utiliza a beta. O Trainor dá uma olhadinha na beta, né? E índice Sharp é o desvio padrão. Beleza. Então é basicamente pegar quanto eu dou de retorno, dividir pelo desvio padrão. Por exemplo, esse aqui dá retorno 10 para risco 10. Ou seja, para cada 1 ponto de risco que eu assumo, eu ganho 1 de retorno. É índice 1. E é esse que eu tenho que calcular para cada um dos caras. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Ó, aqui está minha HP, tá? Então, o primeiro, 10 com 10 é 1. Simples. O segundo, 18 Enter, 16 divide, 1.12. Ó, já sei que é melhor, já vou apagar esse aqui, porque a princípio, aqui não vou dar certo, né? 1.12 é o melhor. Beleza, né? É o melhor cara por enquanto. Porque para cada 1 ponto de risco que eu assumo, eu ganho mais de 1 de retorno. Essa é a ideia. Vamos pro terceiro? Vamos lá. 20 dividido por 10. Ó, 2. Já tem o cara melhor então, que é o C. Vamos ver o terceiro? Se é melhor que o C? 25 Enter, 19 divide. 1.38. 31, perdão. Ou seja, quem que é o melhor relação risco-retorno? A C. Não tá bem no meio aqui, mas enfim. Letra C de casa é a resposta para você. Por quê? Porque o C me dá para cada 1 ponto de risco que eu assumo, 2 de retorno. Ou seja, ele é o que mais anda com o mesmo combustível. Tá bom? Índice Sharp é assim. Lembrando, se for índice Trainor, tem que usar o beta. A beta não, índice beta, né? 7. O estagiário estava conversando com os amigos sobre o conceito de duration modificada. Ele faz algumas afirmações. Deixa eu te dizer o que é esse conceito de duration modificada, tá? Duration modificada é o seguinte. O que é duration? Duration é duração, prazo médio de um ativo, né? Quanto tempo em média dura esse ativo? Duração. Ou seja, quanto tempo em média é como se fosse um payback, né? Quanto tempo em média o meu título volta, né? Então, por exemplo, olha, duration 6, quer dizer que em média em 6 anos eu vejo o meu dinheiro de volta. E o que é essa tal de duration modificada? Duration modificada é o seguinte, cara, ele vai me dizer um pouquinho além do prazo. Ele fala assim, esse título, quando eu digo, olha, ele tem duration de 1,5, ele significa que é percentual. A modificada é o seguinte, ó, modificada o quanto modifica, olha o nome, modificada. O que quer dizer modificada? O quanto modifica um título. Como assim, Lucas? É o seguinte, duration modificada quer dizer, se é 1,5, ele quer dizer que para cada 1 ponto de juros que se altera, o meu título altera 1,5. Ou seja, a duration modificada, me diz o quanto oscila um título. A oscilação de um título. Então ele fala, o que é duration? Prazo médio. O que é duration modificada? Ele diz o quanto o título modifica, o quando o título oscila, o quando o título altera o seu valor. Então, se eu tenho uma duration de 1,5, significa que para cada 1 ponto na taxa de juros que muda, o meu título modifica em 1,5. Então, quanto mais alta a duration modificada, por exemplo, se não for 1,5 aqui, vamos supor que a duration modificada seja 4%, significa que o meu título oscila muito mais. Oscila 4 para cada 1 ponto que muda a taxa de juros. E não 1,5 como era antes. Então, duration modificada é quanto modifica um título, tá? Opa, botei o gabarito sem querer aqui, né? Então vamos lá. 1. Ela mede a sensibilidade de um título em relação às alterações na taxa de juros. Perfeito. Que ele mede o quanto um título oscila. Nunca será maior que 1. Mentira, porque é um percentual. Não é? É o mesmo conceito de duration simples, não é? A duration simples é prazo e a duration modificada é quanto oscila o meu título a cada ponto da alteração na taxa de juros. Duration modificada é quanto modifica o título. Simples assim. 8. O estagiário possui uma carteira bastante diversificada de investimentos. Ele possui investimentos nos ativos abaixo. CRI, LCI e FDIC. Ele contará com FGC, Fundo Garantidor de Crédito, em quais dos investimentos acima? Então, vamos lá, né? CRI, você fica, ó. Lembra que o macete que eu dou na aula? Botei em CRI. A empresa quebrou. Eu fiquei CRI.
É horrível, mas é isso. Eu fiquei no vácuo, fiquei sem resposta. Não tem FGC. LCI tem FGC e FDIC não tem FGC. Por quê? FDIC é fundo é prestação de serviço. Portanto, não tem FGC para quem investe em fundos. Portanto, C de casa é a resposta para você. Fiquei, cri. Ridículo, né, moço? Pelo menos você passa na prova.